Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Cesário e eu vou estar apresentando nesse vídeo a execução do meu projeto elaborado para o trabalho final da disciplina Programação Concorrente da Universidade de Brasília. Desde já eu peço desculpas pelo áudio, o meu fone não é muito bom, mas enfim, vamos à execução. O problema que eu tinha, que eu elaborei no caso, para resolver, foi um posto, no caso, um posto de combustíveis, em que você tem várias possibilidades, quer dizer, possibilidade de serviços. Você pode ter serviço de combustível, encher combustível, você pode ter uma loja de conveniência, troca de óleo, consertar carro, fazer revisão e etc. E no caso, bem breve assim, os clientes eles vão no posto, pegam um serviço, deixam o serviço com algum funcionário, esperam que aquele funcionário execute o serviço e, por fim, esperam que o funcionário entregue de volta o carro para seguir sua vida. No caso, eu vou, antes de apresentar a execução do princípio principal do problema, eu vou apresentar o que são as definições. Primeiro você tem essas aqui, que elas são definições que não podem ser alteradas. Elas definem a quantidade de serviços que são usados e algumas macros que eu usei. E tem esses outros parâmetros aqui que você pode alterar como você quiser. No caso, é a quantidade de clientes, a quantidade de funcionários que podem usar, no caso, estão atendendo o posto. Você tem ainda a quantidade de fornecedores, que são processos que trazem recursos para o depósito do posto. Eu vou demonstrar isso mais tarde. Mas enfim, aqui tem também umas definições. No caso, a gente tem aqui os tempos: o tempo de conserto do carro, o tempo de revisão, o tempo da troca de óleo, tempo de lavagem, encher o tanque e o tempo do fornecedor produzir, no caso, as peças na fábrica. No caso, todos os tempos aqui são dados em segundos. No caso, aqui eu vou apresentar os mecanismos que eu utilizei para implementar a sincronia entre os processos. Eu usei uns 6 locks, no caso, quer dizer, 5 locks, porque esse lock aqui eu não cheguei realmente a usar, eu esqueci inclusive de tirar. Você tem aqui o lock end, que ele é usado na função de pegar números aleatórios, eu vou demonstrá-lo mais tarde. Temos aqui o lock work, que no caso ele é usado para as execuções das threads de funcionário, para as manipulações que envolvem somente funcionários. O lock parking, que no caso seria um lock para as vagas de estacionamento. Como ela pode envolver tanto clientes quanto funcionários, eu tive que criar um lock separado e, no caso, usar esse lock aqui. Temos também um lock da operação de clientes. Esse aqui é para implementar a exclusão mútua entre processos, no caso entre threads que acessam regiões de memória, regiões críticas de memória. E aqui, o último lock seria um lock de recursos, que ele é um lock usado para acessar os recursos do depósito. Ele é compartilhado tanto entre funcionários como os fornecedores. Aqui tem um vetor de variáveis de condição, que no caso, para os clientes, e um variável de condição para o depósito. Eu vou apresentar eles mais tarde. E por fim, eu tenho os semáforos aqui.
No caso, eu tenho um semáforo para os trabalhadores, para as unidades de atendimento e, no caso, eu tenho também para o estacionamento e para o depósito. Mas enfim, eu vou mostrar agora a execução das funções. No caso, aqui na main, tudo que a gente faz é instanciar os semáforos e, no caso, criar as threads que vão executar infinitamente. Aqui, as unidades, eu inicio com a quantidade de unidades, que no caso, eu setei aqui um valor default para 3. No caso, essas unidades são as unidades que os funcionários podem pegar para executar serviços. Daí eu representei elas como um semáforo. Aqui você tem o semáforo do estacionamento, que no caso representa as vagas do estacionamento do posto. E aqui você tem a iniciação dos outros processos, mas enfim. Aqui é só a inicialização do seu, quer dizer, das variáveis de condição. E aqui é a instanciação das entidades. No caso, no meu problema, eu tenho 3 entidades principais, que é cliente, funcionário e fornecedor. E esses 3 eu implemento, quer dizer, eu instancio essas 3 aqui dentro. Eu vou mostrar agora a execução das threads de cliente. No caso, nessa função aqui, cliente. A primeira coisa que a gente faz é instanciar o ID, que a gente passa para essa função lá na main, e decidir aqui se o cliente tem carro. No caso, pela especificação do problema, tanto clientes com carro como sem carro podem acessar. Então, a gente meio que, no caso eu meio que decidi isso aqui na sorte. No caso, essa função aqui, ela gera um número aleatório a cada chamada que você faz a ela. E retorna. Enfim, eu vou descrever ela mais tarde, mas o que a gente tem aqui é cada cliente ele tem 75% de chance de ter carro. Eu fiz isso para, no caso, você ter mais clientes com carro do que sem, no caso. Mas enfim, aqui é só printando no terminal se o cliente possui carro ou não, com as cores que no caso a gente atinge através dessas macros, enfim. E aqui o loop de execução principal. O que o cliente faz aqui? A primeira coisa que ele faz é, no caso, trancar o lock para a gente poder acessar a lista de serviços que no caso é essa aqui, tanto para cliente com carro e sem carro. Esse aqui é um vetor global, então todos os clientes podem ter acesso, e no caso, por isso que eu usei um lock aqui. Aqui a gente tranca o lock, e então eu verifico se o cliente tem carro ou não. No caso, se ele tem carro, o que a gente faz é decidir aqui na sorte qual o serviço que ele quer para, bom, dar um pouquinho de variação, mas enfim, ele escolhe o serviço aleatoriamente e no caso acessa a lista de serviços e pega aquele serviço. No caso, essa lista de serviços ela é feita de ponteiros para funções, e eu uso isso mais tarde nos processos de funcionário. Mas enfim, aqui é o mesmo processo. Eu pego e decido na sorte, escolho a lista, só que essa é a lista de serviços para pessoas, que é um pouco mais limitada que a lista de serviços para quem tem carro. E aqui eu destranco o lock. Em seguida, a gente mostra aqui no terminal que ele escolheu um serviço, e se esse serviço precisa de um carro, no caso eu também demonstro com esse operador ternário aqui. Enfim, o que o cliente faz? Em seguida, com o serviço decidido, ele vai chamar um funcionário. A gente vem aqui na função, ele chama um funcionário e espera. Como é que ele faz isso? A primeira coisa que a gente faz é
Aqui novamente eu tenho uma variável global que é comum a todos os clientes, e não só a todos os clientes como os funcionários. Então eu tive que implementar um novo lock, lock parking, que no caso ele é usado tanto por funcionário quanto por cliente. E o que a gente faz? Primeiro tranca o lock, o cliente ele bota o serviço que ele quer e o ID dele nessa pilha aqui, que é no caso Service To Do, e essa pilha ela no caso é uma pilha de pares, em que o primeiro par é um ponteiro para a função do tipo serviço e o segundo é o ID do cliente. Com isso, que o cliente bota o serviço dele nessa pilha e acorda um funcionário, que no caso ele dá um post aqui nesse semáforo SEMwork, e ele sinaliza, no caso que tem clientes esperando, e ele vai dormir nessa variável de condição. E eu passo essa variável de condição aqui, que no caso é o ID, no caso a variável de condição no ID dele, do cliente, para que ele possa fazer, quer dizer, porque tipo, esse vetor de variáveis de condição, eu separo uma variável de condição para cada cliente, para que cada cliente seja especificamente endereçado, porque se eu tivesse só uma variável de condição, pode ser que o cliente que eu acordasse depois com o funcionário, quando ele vai lá, faz o serviço, ele poderia acabar acordando o cliente que não era o cliente que a gente tem aqui. E por isso eu fiz esse vetor. No caso, depois que ele acorda, depois que ele sai dessa variável de condição, ele tira o contador aqui de clientes esperando e destranca o lock. Mas enfim, voltando à função aqui, depois de sair aqui, ele vai, se ele precisa buscar o carro dele, no caso, ele faz isso nessa função aqui, get car back, que é o que a gente faz aqui. Aqui a gente só simula a ação de pegar o carro de volta, que no caso seria dando um post numa vaga do estacionamento, que é apresentado pelo semáforo SEMparking, porque no caso a lógica é meio que o meu carro estava ocupando aquela vaga do estacionamento, então você no caso tirou uma permissão do estacionamento. Se eu vou pegar meu carro de volta, então eu liberei uma vaga, então eu tenho uma nova permissão. E aqui a gente só printa na tela que o cliente pegou o carro dele. Apresentando agora a função de execução do funcionário, primeiramente a gente tem que instanciar o ID dele, assim como a gente faz nas threads de cliente. E essas aqui são variáveis para que ele possa executar na função dele. Primeiramente, o que a gente tem aqui? No loop de execução principal, o funcionário ele espera nesse semáforo SEMworker. Inicialmente o semáforo tem 0 permissões, e a ideia é o funcionário vem nesse semáforo, espera aqui dentro, ele espera que algum cliente acorde ele. Isso é feito lá naquela função call worker and wait. Você pode ver aqui, ó. Eu dou o post no SEMwork. Com isso, o funcionário acorda. Eu tranco esse lock aqui, que é o lock de trabalho, lock work, que ele é usado somente para as threads de funcionário. Enfim, eu incremento a variável de funcionários trabalhando e dou um pop na pilha, pegando o valor que estava no topo dela, que no caso era o serviço e o ID do cliente. Aqui eu destranco o lock e atribuo as minhas variáveis locais, o serviço que eu vou utilizar e o ID do cliente, que eu peguei da pilha. No caso aqui,
Pela explicação do problema, a gente tinha que os funcionários só podem executar serviços em unidades do posto. Só que para isso, no caso, para representar isso, eu usei um semáforo e esse semáforo representa as permissões das unidades, no caso. E por isso o funcionário aqui ele dá um seu wait. Com isso, tem que lembrar que essa região aqui ela não possui, ela não é uma região de acesso exclusivo, até porque semáforo possui mais de uma permissão aqui. Então eu tenho que tomar cuidado quando eu for manipular alguma variável global, quer dizer, global ou que mais de uma thread pode acessar. E por isso aqui eu tranco o lock de trabalho, manipulo as unidades disponíveis, destranco e aqui eu executo o serviço. Aqui com o ponteiro da função, eu executo a função do tipo serviço no ID do funcionário e usando o ID do funcionário e o ID do cliente. Vale lembrar que essa função aqui de serviço ela é uma função do tipo inteiro que sempre recebe dois inteiros, o ID do funcionário e o ID do cliente. Com isso, a gente vai ter que depois da execução do serviço do funcionário, se é para ele estacionar o carro, isso depende do serviço que eu tenho, a gente chama a função de estacionar o carro, que é essa. Deixa eu mostrar aqui. É essa função aqui. No caso, para representar ou simular o ato de estacionar o carro, o que o funcionário faz é pegar o ID do cliente, quer dizer, ele dá um post, né? Ele dá um wait no semáforo de estacionamento, SemParking, para simular o ato de peguei uma permissão, peguei uma vaga do meu estacionamento. Daí ele estaciona o carro lá. Enfim. E como já tinha dito, aqui o funcionário estaciona o carro e o cliente, quando ele pega o carro, ele pega a permissão. Mas enfim, voltando aqui para a execução, a gente tem isso aqui e em seguida o funcionário ele terminou o serviço aqui, ele chama o cliente nessa função call client. Nessa função, o que a gente tem o funcionário ele vai dar um signal naquela variável de condição que o cliente tinha usado inicialmente, que o cliente tinha dormido inicialmente. E para isso, no caso, como eu não tenho garantia de que eu vou estar fazendo, eu não tenho garantia de que nada de errado pode acontecer, apesar de que é um vetor e cada funcionário está acessando somente uma variável de condição nesse vetor de variáveis de condições, eu uso um lock aqui para poder dar o sign corretamente. E aqui eu só mostro no terminal que o funcionário fez aquilo, quer dizer, acordou o cliente corretamente. Enfim, voltando aqui, depois de chamar o cliente, o funcionário termina o serviço, atualiza as variáveis e aqui ele devolve a permissão do semáforo de unidades, dizendo que tem mais uma unidade livre. E aqui eu só atualizo as unidades livres. Sobre os serviços que o funcionário pode executar, eu tenho, assim como na descrição, eu vou apresentar aqui. A gente tem um serviço de conserto, que primeiramente o funcionário pega o número de peças, decidido na sorte isso aqui, o tanto de peças que ele vai precisar pegar no depósito. Daí ele pega essas peças no depósito e simula aqui a simulação de consertar o carro. Por fim, essa função aqui, como ela tem que estacionar o carro, eu retorno a macro dessa função. Mas enfim, aqui a gente tem a loja de conveniência que, segundo a especificação, o funcionário não precisa pegar nenhum recurso do depósito, então simplesmente simulação de vender
algo na loja de conveniência para o cliente. E aqui, como não estaciona, eu retorno essa macro. A gente tem aqui agora o serviço de revisão. E como na especificação, esse serviço também não precisa de recursos. Tudo que você precisa é simular a ação de fazer a revisão. E aqui eu decido, por essa função aqui, car is broken, que novamente eu fiz na sorte. Isso aqui é uma função auxiliar que só decide na sorte se o seu carro está quebrado ou não. No caso, se ele estiver quebrado, a gente printa no terminal, o carro precisa de conserto e chama a função de conserto. E no caso, se o carro também precisar de troca de óleo, a gente faz o mesmo processo. No caso, eu utilizei a mesma função só para decidir na sorte. E no caso dá uma variedade, é o problema. Aqui o cliente estaciona o carro. Por fim, a gente tem a troca de óleo. O cliente aqui, o funcionário pega um recurso no depósito do posto, simulação de trocar o óleo e dar um return. O mesmo é válido para lavagem de carros. A diferença é que aqui a maneira como a gente decide os recursos que vão ser utilizados é um pouquinho diferente. A gente vai no depósito, pega os recursos, volta, faz a ação, simulação de limpar o carro e dá um retorno. E por fim, a gente tem encher o tanque de combustível do carro. Só que esse processo é meio diferenciado, quer dizer, pela especificação você não estaciona. Então, a única diferença desse processo para os outros que envolve carro é isso aqui. No caso, ele vai pegar recursos no depósito, ele vai decidir os recursos, vai pegar os recursos, vai abastecer o carro, fazer a simular a ação dele e retornar que não estaciona. Mostrando aqui rapidamente a função de pegar os recursos do depósito, o que a gente recebe? Aqui você tem uma função que recebe os recursos e o ID do trabalhador. E aqui eu implementei no caso os recursos do depósito como semáforo. Eu poderia ter usado inteiro aqui, eu usei isso aqui, mas eu poderia ter usado inteiro para representar, mas eu resolvi fazer desse jeito para fazer uns testes e, no caso, verificar as possibilidades do problema, até onde eu poderia usar algumas coisas e outras não. Mas enfim, aqui a gente tranca o lock para os recursos para não ter que nenhum outro processo, quer dizer, nenhum outro thread, seja ela funcionário ou fornecedor, mexe no depósito enquanto a gente está aqui. No caso, a gente pega o valor do depósito dos recursos e verifica se os recursos do depósito os recursos que estão no depósito é menor do que a gente tem, do que a gente quer. O que a gente pega a gente printa no terminal que o funcionário não conseguiu aqueles recursos e ele para nessa variável de condição, lock to resources. Ele espera aqui que um fornecedor acorde ele toda vez que o depósito for abastecido. E de novo, quer dizer, eu botei isso aqui no while para que ele não vá direto pegar os recursos do depósito, mas que ele pare nessa condição, pega o valor de novo do depósito e verifique novamente, porque afinal eu não cheguei a implementar no caso a prioridade para os processos. No caso, você pode ter que um funcionário pode chegar aqui, pegar o recurso, travar nesse lock, e você pode ter que outro funcionário chega também e também não tem recursos, e quando o fornecedor acorda, o segundo funcionário, o último a chegar, pode acordar primeiro e pegar todos os recursos. Por isso um while. Enfim, por fim, eu vou mostrar a função de execução dos fornecedores. De forma semelhante, aqui a instância ID, aqui é só a declaração de variáveis, e aqui a gente tem o loop principal. No caso,
Aqui eu estou simulando a ação de produzir as peças, e no caso isso aqui a gente decide na sorte. E aqui também print para simular e dar o posto, são 3 segundos só. E aqui a gente tem, aqui é uma região de acesso, é uma região crítica de memória, ou seja, tanto as threads de fornecedores podem acessar recursos que são sensíveis. E, enfim, primeiramente eu tranco o lock to resources, também é compartilhado com funcionários do posto. Mas enfim, aqui eu pego o valor de recurso do depósito e verifico aqui o espaço que resta no depósito. Se o número de recursos que ele produziu é maior que o tamanho máximo, a gente não insere nada. Store é falso aqui. Se não, o tamanho, no caso nessa variável aqui, se a quantidade de recursos que a gente produz, quer dizer que o produtor fez, é maior do que o espaço que tem no depósito, então lá no depósito o fornecedor vai botar somente o máximo que dá no caso de recursos. E aqui a gente seta store para true, significa que ele tem que armazenar. Se não, a gente tem espaço suficiente, os recursos que ele fez podem ser armazenados e a gente só manda o store igual a true. E aqui a gente verifica, é para armazenar, ele vai e usa esse aqui para armazenar, ou esse for, que no caso é um post naquele semáforo, no semáforo de depósito. Com isso a gente verifica, lá da função getResources tinha uma variável incrementando e decrementando num while que a gente tinha feito, que eu fiz, que no caso é work sleeping. Se você tem algum funcionário dormindo, que é aquela variável que eles setaram, então a gente vai dar um broadcast em todos os funcionários que estão esperando nessa variável aqui, condeDeposit. Por fim, o funcionário, quer dizer, o fornecedor, ele pega o valor, no caso o valor atualizado dos recursos do depósito, somente para printar ele no terminal, para a gente ter um feedback. Aqui eu destranco recursos e, enfim, é isso. Eu vou mostrar agora a execução do programa para exemplificar aqui. Eu compilei, vou rodar agora. E o que a gente tem aqui agora? Eu separei por cores para ficar mais fácil de visualizar, mas aqui os clientes, no caso os prints deles estão em azul, os de funcionários estão em amarelo simples. Já as funções executadas pelos funcionários tem fundo amarelo, a fonte preta, e por fim os produtores aqui eles estão em fonte vermelha. O que acontece? Primeiro aqui, você tem que os funcionários quer dizer, os clientes, foi decidido se eles tinham carros ou não, e eles escolheram o serviço. Depois disso, o funcionário que estava esperando pegou os serviços, atende o cliente, funcionário 1 aqui. No caso, esse é um serviço que não precisa no caso, recursos, então o funcionário não vai direto aqui. Aqui, função, ele mostra aqui que ele terminou e ligou para o cliente. E daí ele volta, um funcionário aqui, ele volta pro estado de espera, que é esperar o serviço de algum cliente e fazer o seu serviço. No caso aqui você também tem um produtor que demonstrou o número de peças que ele fez e o tanto que tem no depósito, a quantidade atual de peças do depósito. Enfim, é isso.